Olá, amigas do Instagram, tudo bem? Eu vim falar aqui para vocês um pouco mais sobre essa minha história que eu contei para vocês nos stories, né? Com a depressão. Eu entendi que eu estava com depressão, que eu entendi mesmo em 2013, mas os sintomas já estavam desde que a minha filha nasceu. A minha filha nasceu, eu já comecei a sentir uma certa tristeza, mas eu achava que era normal, eu não falei nada para ninguém, guardei aquilo, e aí as coisas foram acontecendo no tempo, devagar, e aí quando eu vi que eu já estava mesmo, que eu ia escondendo tudo debaixo do tapete, as coisas que iam acontecendo, mas eu acredito que a depressão já esteja assim na minha vida, lá de trás, pela forma que eu fui criada pela minha mãe, pelo meu pai, e aí então isso só se manifestou na minha vida adulta porque eu não soube lidar com as minhas emoções. Então, eu guardar as emoções, passar o que eu não era só para poder agradar outras pessoas, ou explodir em determinados momentos, explodir de arrebentar mesmo. Então, eu não tinha um equilíbrio, né? Então isso já vinha acontecendo. Aí eu acho que o gatilho foi o nascimento da minha filha, porque daí você tem toda aquela questão de serotonina, dopamina, do corpo também, mas também eu acredito muito na linguagem do corpo, porque foi através dela que eu descobri que eu estava com depressão e o porquê. Né? Porque na linguagem do corpo, a pessoa com depressão é uma pessoa que passou muito tempo da vida guardando os sentimentos dentro dela e não colocou isso para fora de determinada maneira, não soube colocar isso, né, para fora e foi guardando tudo, com relação a tudo, tá, gente? Com relação a tudo, muitas coisas na vida. Então, não é de uma hora para outra, é várias situações que vão vindo e você vai deixando, você não vai olhando para aquilo e eu fazia muito isso. Aliás, eu era muito boa em fazer isso. E aí um determinado momento que foi que eu explodi, que eu senti, né? Eu não dava bola para essa tristeza, foi que eu senti. Por que a gente não dá bola para essa tristeza, para essa ansiedade que a gente sente, né? A gente não olha para isso, porque a gente não foi ensinada a trabalhar nossa inteligência emocional. Isso que eu acho que deveria ser feito nas escolas, né? Mas enfim. E aí o meu processo foi esse. Daí então uma amiga aqui na cidade, que eu conhecia aqui na cidade, ela pegou e ela passava com um psiquiatra e ela sempre me falava, vai passar no psiquiatra, ele te dá remédio e você melhora. Eu falava assim, não, mas eu não quero tomar remédio. Eu quero, sei lá, fazer Ela falou, mas passa com psicólogo, não sei o quê. E aí ela ajeitou tudo pra mim, eu acabei indo. E aí a médica, a psiquiatra me receitou 3 tipos de remédio, eu não me lembro o nome, diazepam, sei lá, não lembro. Gente, eu não sei o nome. Um é fluoxetina, porque eu não sou muito ligada nessas coisas de remédio, entendeu? Eu não curto mesmo essas coisas de remédio, assim. Eu falei, e eu tomava, eu falei, eu vou experimentar, né? Mas para dar uma chance. E eu acabava ficando dopada, eu não tinha nem força para levantar, eu não tinha força para fazer nada, eu não queria fazer nada, entendeu? Eu só queria dormir. E eu falava isso para minha psiquiatra, mas ela nem olhar na minha cara direito, ela olhava, entendeu? Então, me sentia assim, a pior pessoa, já me sentindo a pior pessoa do mundo, porque você com depressão você já se sente isso, então eu me sentia a pior, o cocô do cavalo do bandido, né? Que as pessoas sempre falam. E quando eu ia no psicólogo, ele me perguntava, né? Como é que foi esses dias aí, o que você tá sentindo? Aí eu explicava, mas aí ele falava assim, você precisa de Deus, você precisa ir na igreja, tá? Eu sou uma pessoa que já veio da igreja, né? Desde pequena minha família era evangélica, depois a gente foi testemunha de Jeová, então eu venho já, né, numa busca assim espiritual, porque isso é da minha família, a gente tem essa ligação com espiritualidade. Então isso sempre foi uma busca na minha vida. As 3 questões que mais sempre me dominaram na mente, assim, desde pequena, é o que eu tô fazendo aqui, da onde que eu vim e para onde que eu vou quando eu morrer. Essas 3 questões eu sempre tentei responder na minha vida, eu sempre fui em busca.
né? E eu sentia desde criança que eu tinha alguma coisa a ver com espiritualidade, que eu tinha que, sei lá, aflorar isso, desenvolver isso em mim, né? Desde criança isso, eu sempre senti isso. Então eu sempre tive essa busca e passei por muitas religiões. Já fui kardecista, não fui, já frequentei kardecista e entendo, respeito. Todas as religiões que eu vou, eu respeito. Evangélica já fui em muita, kardecista, umbandista, de budismo também já fui. Então, e gosto de todas elas que falam, porque eu tirei aquilo que eu queria para mim, para minha vida, que fez sentido para mim. E eu acho que tudo isso é na vida, aquilo que faz sentido para você, você pega. O que não faz, você descarta, entendeu? E às vezes o que faz sentido para mim não faz sentido para você, entendeu? Não precisa ser sempre assim, não existe certo e errado assim, entendeu? Nesses quesitos, né? E aí eu falava, mas não é isso, meu, não faz sentido nenhum. E aí eu indo lá e nada resolvendo, tudo a mesma coisa, pra mim piorando, na verdade. Eu falei assim, e aí também, porque a família não sabe lidar com essa situação com uma pessoa assim, né? A pessoa acha que a pessoa, porque não tem vontade, ela tem preguiça, não quer. Ela não levanta da cama porque ela tem preguiça. Ou vamos, levanta, vai andar, não sei o quê. Mas você, o que você precisa nesse momento? Você só precisa que você dê para essa pessoa o seu ombro, os seus braços e o seu ouvido. Só isso, porque essa pessoa ela precisa falar, ela ficou tanto tempo guardando essas coisas dentro dela, ela precisa falar dessa dor dela, ela precisa pôr para fora, ela precisa de alguém para ouvir, alguém que a entenda. Não que fique apontando o dedo para ela, falando, você tem que fazer isso, faz aquilo. Não, entenda a pessoa, entendeu? Se ponha no lugar dela. É isso que a gente tem que fazer para essas pessoas, e era isso que eu queria, e era isso que eu não tinha. E aí eu falava, nossa, mas como que eu vou fazer, meu? E perdida, totalmente, eu não via a luz, eu tava no fundo do poço, eu não via nada, nem uma frestinha de luz. E eu me emociono em falar disso porque eu vejo o quanto que eu consegui, sozinha. Não sozinha, mas eu que tive que dar o primeiro passo, entendeu? Dependeu de mim, não dependeu de ninguém. Então, por isso que eu sempre falo, quem cria dias melhores é você mesma. Não dependa de ninguém, porque ninguém vai fazer isso por você, entendeu? Por mais que a pessoa queira fazer isso por você, ela não vai conseguir fazer. Você entende? E então aí falei, meu, o que é essa depressão? O que é a depressão? Aí comecei a pesquisar. Abençoado Google. Porque se fosse na minha época de adolescente, eu ia ter que ir numa biblioteca. Ai, graças a Deus, né? Então eu comecei a pesquisar e aí fui entendendo o que era a doença, né? O que os médicos falavam, o que os psiquiatras falavam. Falei, agora eu vou procurar o que a espiritualidade fala disso. E aí eu comecei a pesquisar sobre linguagem do corpo, porque eu vi numa palestra de física quântica do Hélio Couto, falando sobre a depressão, em um pedacinho lá ele falou sobre a depressão e aquilo fez sentido para mim e eu comecei a pesquisar. E então eu fui parar na linguagem do corpo e lá ela fala para você o que é a depressão, né? Porque ela fala que as doenças são só manifestações das suas emoções, né? Psicossomáticas, né? Então, aquilo que você está sentindo, se você não cuida daquele sentimento, ela pode vir a se tornar uma doença em você, né? Nada é por acaso, tudo está interligado, tudo é um conjunto, né? E é isso que a gente vê quando você olha para a natureza, né? Tá tudo interligado, tem um ciclo da vida aí acontecendo, então nada na sua vida é por acaso. Aí eu comecei a me aprofundar mais disso e aí eu falei, eu vou procurar técnicas então para mim descriar essa doença em mim, né? Eu vi a história da Louise Hay, que ela se curou de um câncer, né? E com afirmações positivas, eu falei, nossa, se ela conseguiu, eu falei, eu também posso. E teve outras pessoas que daí conseguiram também, eu falei, eu também posso. Eu comecei a praticar isso
comecei a praticar as afirmações positivas, mesmo não sentindo nada. Então foi muito difícil no começo, porque eu não conseguia nem me olhar no espelho, né? Eu não, não gostava de mim, eu tinha raiva de mim, na verdade, né? Frustrada, e aí eu não conseguia nem me olhar no espelho, nem falar assim, eu amo você, Renata, não conseguia. Então foi bem difícil, foram anos. E aí comecei a aplicar a meditação também, não foi fácil, eu não conseguia meditar, eu ficava estressada quando eu meditava, na verdade, no começo. Eu ficava estressada porque eu não conseguia, falava, isso não é pra mim, isso não é pra mim, meu, eu não vou conseguir nunca parar a minha mente, mas eu tava fazendo errado. Não preciso parar a minha mente, é só observar a minha mente, eu preciso observar a minha mente. E isso eu venho praticando desde então. Observar a mente, você só se observa, entendeu? E aí você fazendo isso, você não vai ser mais aquela pessoa reativa, que joga pedra já, você vai se observando. E quando você tá com raiva, você aprende a olhar para essa sua raiva, você entende? Eu tava refletindo muito sobre isso esses dias, de como a raiva, na verdade, ela não é ruim. Ela não é uma coisa ruim de se sentir, porque ela pode, se eu souber olhar para essa raiva, ela pode me fazer subir, me elevar, né? Ela vai fazer eu ter ação, agir, não para o mal, entendeu? Mas para o seu bem. O que você pode pegar essa raiva que você está sentindo nesse momento e utilizar ela, canalizar ela para outra coisa, para um projeto, para um trabalho, uma faxina. Muitas vezes eu me peguei fazendo faxina na raiva, no ódio, porque não aguentava mais ver a casa suja. Aí eu ia limpar a casa no ódio, na raiva. Aí limpava tudo, que era uma maravilha. Vocês entendem? Gente, olha, gente, se tiver fazendo sentido pra vocês, isso pega. Se não tiver, gente, descarta. É só mais uma pessoa falando na internet, não é? Então, mas eu tô contando pra vocês a minha história, o que eu passei. Não tô inventando, eu tô falando de mim, o que aconteceu comigo. E às vezes pode ser que pareça com o que você tá acontecendo com você, entendeu? E aí eu fui trabalhando isso, gostei da meditação, peguei amor pelo negócio. Eu gostei muito porque eu comecei a entender realmente a meditação, né? Não era eu querer parar a minha mente, ninguém consegue ficar com a mente parada, porque a sua mente está sempre pensando. O que você vai fazer é observar a sua mente, observar o que está acontecendo aí dentro de você. O porquê que você está com depressão, o que está acontecendo aí dentro de você. Vamos analisar todos os sintomas, os gatilhos, tudo que acontece, você entende? Eu, graças a Deus, dentro da minha vindinha, da minha bolha aqui, né, de mulher branca, eu consegui fazer isso. Eu consegui parar e estudar sobre isso, e olhar e começar a meditar. Por mais que eu tivesse meu trabalho, que depois logo eu entrei para trabalhar também, né, com contabilidade, com departamento pessoal, que é a minha área que eu gosto. E aí mesmo eu entrando lá, eu sempre consegui colocar a meditação na minha rotina, às vezes sim e às vezes não, mas eu não desistia. Mas eu sei que existem mulheres que não têm essa possibilidade, entendeu? De parar um minuto na casa dela, ter sossego e meditar, porque ou ela tem 2 filhos, 3 filhos, ou ela tem uma pessoa doente para cuidar, entendeu? Ou ela não consegue realmente sozinha, não consegue sozinha, entendeu? Precisa de uma ajuda, por isso que existe professores de meditação. Eu sou uma professora de meditação, entendeu? Pra gente estar aqui para poder pegar na sua mão e auxiliar. Eu sei que tem pessoas que não conseguem, eu sei, entendeu? Eu posso ter sido uma rara exceção que conseguiu, talvez, mas gente, o mundo é tão grande, deve ter mais pessoas que têm essa capacidade também. Por que só eu que vou conseguir e você não pode também? Tá, você não, realmente eu não consigo. Então vamos começar. Entendeu? Eu tô aqui para ajudar. Eu sou terapeuta, eu tô aqui para pegar sua mão, eu sou professora de meditação. Eu passei pela depressão e eu me curei sozinha, eu tenho as ferramentas para te ajudar. Eu posso fazer isso. Entendeu? E eu sei que dentro da minha bolha eu tive essa possibilidade, entendeu?
Eu tive essa oportunidade, mas tem muitas pessoas que não têm isso, eu sei disso, mas no momento agora eu não sei o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas, a não ser falar da minha história, entendeu? É claro que teve determinados tempos da minha vida que eu não consegui meditar, eu não meditava todos os dias, tinha dias que eu não conseguia, entendeu? Mas eu nunca deixei, nunca parei, nada me barrou, na verdade, assim, né? Eu usei os empecilhos para chegar onde eu quero estar, porque o processo ainda não acabou. Eu ainda estou nesse processo de autoconhecimento, nesse processo ainda de desenvolvimento humano, entendeu? Eu quero ser eu quero só ser quem eu vim para ser. Quem é a Renata hoje? É isso que eu quero ser, eu quero aprender mais sobre mim e me conhecer mais e poder ajudar outras pessoas também nesse processo delas se conhecerem, saberem quem elas são, para elas aprenderem a lidar com elas e passar isso para fora, sabe? Aprendendo a lidar com a vida de fora. Começa lá dentro. Então você aprendendo a lidar com você lá dentro, porque, gente, eu tenho tanta coisa para falar. Se eu ficar aqui eu vou ficar falando horas, mas eu acredito que o ser humano, todas nós somos um universo. Dentro de um universo, multiverso, sei lá, gente. Isso é um papo para outro dia eu falar com vocês, mas eu acredito umas coisas que a gente mesmo cria o nosso mundo, né? Isso aí é a física quântica, eu acredito na física quântica, eu acredito. Porque ela fez a diferença na minha vida. Quando eu comecei a entender esse processo, entender esse rolê, eu comecei a entender melhor o que acontecia comigo, com as pessoas, e aí que foi aparecendo, eu fui criando esse meu mundo, porque eu sempre quis trabalhar com essa parte da espiritualidade, e hoje eu posso trabalhar com isso sendo terapeuta, né? Porque eu trabalho a pessoa como um todo. Então eu não vou falar para a pessoa que chega aqui no meu espaço terapêutico, falar assim para a pessoa, para com os remédios, porque isso não vai te ajudar. Não, eu não vou fazer isso, entendeu? Eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu estou falando que para mim isso resolveu, para mim, entendeu? Foi a melhor decisão da minha vida, a minha história. Mas para fulana pode ser que não seja. Então eu tenho pacientes, não falo pacientes, eu falo clientes e amigas, porque são minhas clientes e amigas. Eu tenho clientes que vêm aqui no meu espaço que passam por um processo de depressão e estão fazendo tratamento psiquiátrico. Eu não falo para elas pararem, muito pelo contrário. Eu falo, tudo, pergunta porque eu faço floral aqui para a pessoa, né? Então, eu falo, olha, pergunta para o seu psiquiatra, para a sua psicóloga, se você pode tomar o floral, porque eu posso manipular ela com vinagre, né, de maçã ou com um álcool, porque daí melhora, você pode ficar mais tempo com floral, né? E aí eu sempre faço isso. Eu devo parar com a medicação? Não, continua. Agora, se você acha que pensa como eu falei, para mim já não dá mais, eu quero parar, aí foi uma decisão minha, entendeu? Eu me autorresponsabilizei isso. Podia ter dado errado? Podia, mas não deu. Não deu, porque hoje eu tô aqui contando essa história pra você, entendeu? Não deu errado, porque eu acreditei em mim. Eu falei, é muito mais que isso aqui, o mundo é muito mais que isso aqui, Não pode só ser isso, não pode. Não, eu não admito um negócio desse. Foi que nem a questão da morte na minha vida, que eu também quero fazer um outro vídeo sobre isso com vocês. A questão da morte na minha vida também foi uma coisa que eu fui buscar conhecimento, porque eu tinha muito medo da morte. Muito, gente, de questão de perder noites de sono pensando nisso. E aí, como que eu aprendi a lidar com isso, eu conto aqui pra vocês num outro vídeo. Mas é isso, gente, que eu quis contar pra vocês, entendeu? Eu só quis contar a minha história, eu não quero impor nada aqui, ninguém faça nada, entendeu? Muito pelo contrário, só então integre tudo que eu falei. Não vá, a Renata falou que sem remédio ela conseguiu, eu também consigo. Não, filha, espera, analisa a sua situação, entendeu? Não vai fazer isso. Olha pra você, minhas cartas voando aqui, minhas cartinhas. Olha pra você, entendeu? Faz um processo de terapia,
Vem aqui conversar comigo, olha para você primeiro, entendeu? Aplica as ferramentas primeiro, e aí você vai sentindo, você vai se percebendo. Isso leva tempo, entendeu? Não, não é assim, não é também você ficar 10 anos fazendo tratamento psicológico. Eu não sou a favor disso, mas também não é assim em um dia, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses que você vai resolver, entendeu? Eu comecei o meu processo, que eu estava com depressão em 2012. Que eu comecei a pesquisar sobre esse assunto foi em 2013. Então eu passei 2013, 2014, 2015, 2016, que eu tive certeza absoluta que eu falei assim, não, agora eu consigo, não tô mais não tô mais com depressão, eu tenho certeza que eu não tô mais sentindo esses sintomas. Então foi um processo longo na minha vida, entendeu? E esse processo continua ainda na minha vida, porque eu tô sempre me olhando, sempre me observando, sempre analisando o que está acontecendo comigo. E a gente tem que fazer esse trabalho interno dentro da gente também. Esse é o autoconhecimento. Então, você tendo autoconhecimento, você vai aplicar isso em todos os campos da sua vida, todas as áreas da sua vida, tá? Se a minha história fez sentido para você, então tenta olhar para a sua vida e ver o que você pode fazer para estar melhorando, se melhorando, tá bom? Se não fez sentido para você, o que eu tô falando é uma baboseira, passa reto. Passa reto e vai procurar outras coisas para você, tá? Tem 1001 coisas que você pode fazer para melhorar a sua depressão, para te ajudar. Tem outras pessoas que podem te ajudar. Eu quero ajudar essas pessoas que estão cansadas, que não aguentam mais, que não querem ficar dependendo de remédio a vida inteira, entendeu? É essas pessoas que eu quero ajudar, tanto na depressão como no emagrecimento. Pessoas que tomam remédio para emagrecer. Ela vai ficar a vida inteira tomando remédio para emagrecer. Você pode trabalhar a sua mente junto com uma alimentação saudável e exercícios físicos. E aí você consegue emagrecer, né? Então, é esse o meu rolê, é trabalhar a mente, o autoconhecimento e aplicar isso na sua vida, em todas as áreas da sua vida, tá bom? Muito obrigada, meninas, para quem assistiu esse vídeo. Manda esse vídeo para quem vocês acham que pode ajudar. Se não, gente, eu só tô aqui para falar a minha história, tá bom? Um beijo!